Fala galera, aqui quem fala é a professora Dani. E aí com vocês? Tudo bem? Como passaram o feriado? E o coelhinho da Páscoa foi generoso com vocês? Espero que vocês estejam bem, pessoal. E nós vamos iniciar mais uma semana, né? Segunda-feira é dia de ter aula de ciências. E nós vamos então continuar o conteúdo trabalhado na semana passada. Nós vamos começar a falar sobre aquelas fisionomias, as principais fisionomias, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E nós vamos iniciar então com florestas ombrófilas e estacionais. Esse conteúdo vocês vão encontrar no grupo 3, no módulo 20 e 21, é uma continuação do conteúdo da aula passada. Primeiro nós vamos então definir o que são as florestas, né? Florestas é um conjunto de árvores que formam uma vegetação contínua, né? E de altura considerável. Então, a isso é chamado de floresta, né? Como nas florestas, né, tem uma vegetação contínua de altura considerável, né? O tamanho dessas árvores, a copa dessas árvores, faz com que haja uma redução na quantidade de luz que chega ao solo. Né? Porém, é um lugar mais úmido, que tem maior umidade devido à transpiração vegetal, né? Vai reduzir um pouquinho no interior da floresta a temperatura também, né? Por causa que não chega uma grande quantidade de luz ao solo, né? Então, são características aí de florestas. Nós vamos iniciar, então, falando sobre as florestas ombrófilas, né? Um tipo de fisionomia que nós vimos lá, segundo o sistema de classificação utilizado pelo IBGE. As florestas ombrófilas, elas vão também ser chamadas de florestas pluviais. O próprio nome já me indica, né, de pluviais, é chamada assim por causa da alta incidência de chuvas, né? Então, tem uma grande quantidade de chuvas, a vegetação característica das florestas ombrófilas é uma vegetação perene, né? Vegetação perene, né? São folhas que têm mais dificuldade em cair, né? Diferentemente daquelas que têm maior facilidade de cair, especialmente, né, na época do frio, né? Aqui a vegetação ela é perene, tem mais dificuldade em cair e as folhas são largas. Existem 3 tipos de fisionomias aí na floresta ombrófila, que é a floresta ombrófila densa, aberta e a mista. Nós vamos estudar então cada um desses 3 tipos de fisionomias, começando então pela floresta ombrófila densa, né? E aqui tem a sigla de floresta ombrófila densa. A floresta ombrófila densa, ela é caracterizada pela alta temperatura, né? Uma temperatura média de 25 graus Celsius, né? Uma temperatura um pouco mais alta, né, do que a média de outros lugares no nosso globo, né? É caracterizada também pelo alto volume de chuvas ao longo do ano, né? E vai ter uma vegetação caracterizada por fanerófitos, né? Lembra dos fanerófitos que vai ter bastante lenho, né? Com as gemas acima de 25 graus Celsius. Vai ter as lianas, né? Que nós conhecemos como trepadeiras, e as epífitas. As epífitas são plantas que utilizam outras plantas como suporte, né? Então, vai ter uma grande quantidade de fanerófitos, lianas e epífitas nas florestas ombrófilas densas. No Brasil, nós encontramos, né, esse tipo de floresta, né, lá na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Né? São florestas que vão ser caracterizadas pela grande biodiversidade, né, porque tem uma grande diversidade tanto animal, vegetal, grande biodiversidade, diversidade de vida, e ela vai ser rica também em recursos naturais. Né? Aqui nas notas laterais que vocês têm no material de vocês, tá falando um pouquinho aí de biomas, né? E também caracterizando aí o que são as plantas epífitas, tá? Bom, nas fotos que vocês vão observar aqui, vocês vão ter aí a floresta amazônica, que vai ser um tipo de floresta ombrófila densa, e também a Mata Atlântica, né, que vai ser também um tipo de floresta ombrófila densa.
Então, na floresta ombrófila densa, a vegetação ela vai variar de acordo com as micro-regiões, né? As regiões menores. Então, nós podemos encontrar, né, alguns tipos, né, de florestas ombrófilas densas. A floresta ombrófila densa aluvial, que vai ser encontrada na margem dos corpos d'água, né, ao redor aí na encosta de rios. Então, são florestas ombrófilas densas aluviais, né? Nós chamamos às vezes de mata ciliar também. A floresta ombrófila densa das terras baixas, né, que vão ser planícies litorâneas. Nós vamos encontrar nessas planícies litorâneas árvores altas e lianas. Então, são planícies, vão ser mais baixas, né? Por isso são chamadas de planícies. Então, a floresta ombrófila densa submontana, né, que vão ser encontradas nas encostas das serras. A floresta ombrófila densa montana, que vai ser no alto dos planaltos e também nas serras. E a floresta ombrófila densa altomontana, que vai ser lá no cume das montanhas. Então, são as florestas ombrófilas densas, né? A floresta ombrófila aberta, né, e a sigla de floresta ombrófila aberta. Então, a floresta ombrófila aberta é uma transição entre a floresta ombrófila densa da região amazônica e as áreas extra-amazônicas, né, ao redor da Amazônia. A floresta ombrófila aberta vai ter um período de seca um pouco maior que a floresta ombrófila densa, né, porque na floresta ombrófila densa vai ser muito úmido, um alto índice pluvial. Então, aqui na floresta ombrófila aberta, vai ter cerca de 60 dias do ano sem chuvas. E ela vai ter vegetais como cipós, palmeiras, bambus e sororoca. Aqui eu coloquei para vocês a sororoca, né? A sororoca tem a árvore e o fruto da sororoca, né? Parece aí uma bananeira, né? Tanto é que ela é chamada também de banana brava da mata. E também vão ter, né, as vegetações de acordo com as micro-regiões, né? Então tem a floresta ombrófila aberta, né, de terras baixas, com altitude entre 5 e 100 metros. A floresta ombrófila aberta submontana, que vai ser acima de 100 metros. E a floresta ombrófila aberta montana, nos planaltos do sul da Amazônia e em serras do norte. Então, com vegetações dependendo aí das micro-regiões. Aqui nós temos, então, um exemplo de floresta ombrófila aberta, né? Essa transição da região amazônica para as regiões extra-amazônicas. A floresta ombrófila mista e a sigla, né? Então, vai ser encontrada no bioma da Mata Atlântica. Nós temos aqui na nossa região esse tipo de floresta ombrófila mista, nós conhecemos como Mata das Araucárias. Essa Mata das Araucárias vai ser encontrada aí no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É caracterizado por um verão quente e úmido, né, com uma grande incidência de chuvas, né, e o inverno vai ser mais rigoroso do que a média brasileira, né, e o inverno vai ser um pouquinho mais seco também. Então, vai ter também características de acordo com as micro-regiões, né? Como, por exemplo, a floresta ombrófila mista aluvial, em terrenos aluviais, né? Próximos aos corpos d'água. A floresta ombrófila mista montana, né? Que vai ser acima aí de 100 metros, 1000 metros de altitude, né? Essa floresta, ela também vai ter plantas, né, como presença de imbuia, mas aqui na nossa Mata das Araucárias, né, que nós chamamos aí de Mata das Araucárias, vai ter aí muitas araucárias, né, que tem como nome científico Araucária angustifolia. Aqui eu coloquei para vocês, né, um mapinha para nós, então, identificarmos o local, né, da floresta ombrófila densa, na floresta amazônica e na Mata Atlântica. A floresta ombrófila aberta, né, uma região de transição entre a floresta amazônica e as regiões
amazônicas, e a floresta ombrófila mista, mais encontradas aqui na região sul do nosso país. Florestas estacionais agora. Ainda continuamos com o conceito de florestas, porém as florestas estacionais vão ser caracterizadas por uma estação seca, com baixos índices de chuva e também uma estação úmida com chuvas abundantes. Então, são as florestas estacionais. Diferentemente das florestas ombrófilas, as florestas estacionais elas têm espécies caducifólias ou subcaducifólias. As caducifólias são aqueles vegetais que vão ter facilidade em cair as suas folhas em determinadas estações do ano. E as subcaducifólias também, vai ser um pouquinho menor, a queda das folhas são as subcaducifólias. Aqui nessa nota lateral, você está vendo que o Brasil, os 10 maiores países do mundo, o Brasil está em 5º lugar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós temos uma diversidade muito grande na nossa vegetação brasileira e encontramos diversos tipos de fisionomias. Inclusive, de florestas estacionais, nós encontramos 3 tipos de fisionomia: a decidual, semidecidual e a perennifólia, que também pode ser chamada de sempre verde. A floresta estacional decidual e a sua sigla, também chamada aí de floresta caducifólia, porque uma característica marcante aí dessa floresta estacional decidual é que ela vai apresentar muitas plantas que vão ter a queda de suas folhas, as folhas vão cair em determinada época do ano, normalmente nas épocas frias. Então, lá no Nordeste, vai ser encontrado esse tipo de floresta estacional decidual, vai ter uma transição entre a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Nós vamos encontrar aí essa floresta estacional decidual. Essa floresta ela vai ser caracterizada por uma estação seca e uma estação chuvosa. E na estação seca, 50% das plantas perdem as suas folhas. Então, é uma estação mais duradoura e vai, então, ter a queda das folhas em determinada época do ano. Por isso, ela é chamada de estacional decidual. Tá? Vai ter 4 tipos de fisionomia, de formações vegetais: a floresta estacional decidual, que é a floresta estacional decidual das terras baixas, a floresta estacional decidual aluvial, encontrada próxima aos corpos d'água, a submontana, que vai ser próximo aí no pé da montanha, e a floresta estacional decidual montana. Agora, a floresta estacional semidecidual e a sigla. Vai ser encontrado esse tipo de floresta na região central do Brasil. Essa floresta, ela vai ter o pior estado de conservação que nós encontramos. Tem alguns parques, que são encontrados nessa região central do Brasil, como, por exemplo, Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, Parque Estadual do Rio Turvo, em São Paulo, Parque Estadual Morro do Diabo, que é encontrado em São Paulo. Como é uma floresta estacional semidecidual, apenas 20 a 50% das plantas perdem as suas folhas em determinada época do ano. Se é uma floresta estacional decidual de região tropical, vai ser caracterizada por uma acentuada seca e intensas chuvas de verão. E se for uma floresta estacional semidecidual em região subtropical, o clima não vai ter período seco, porém com um inverno bastante frio. Existem 4 tipos de formações vegetais de floresta estacional semidecidual. A floresta estacional semidecidual das terras baixas, a floresta estacional semidecidual aluvial, a floresta estacional semidecidual submontana e a floresta estacional semidecidual montana.
Aqui eu coloquei também para vocês, né, essas figuras indicando os locais onde nós encontramos a floresta estacional decidual, né, que é mais lá na região nordeste, a gente consegue ver nesse mapa, e a floresta estacional semidecidual. A floresta estacional perennifólia, tá? Então, a floresta estacional perennifólia, né, e a sigla, né, também chamada de floresta estacional sempre verde, né? Por quê? Porque as plantas nessa floresta, elas são perenes, tá? Então, por isso que ela vai ser sempre verde, né? Não vão cair as folhas das plantas em determinada época do ano, como nas outras florestas estacionais, tá? Então, ela vai ser encontrada na região de Mato Grosso, né? E vai se estender ali pela região sul, aqui é um U, região sul da Amazônia. Né? Nós encontramos, por exemplo, nessa região, a floresta da região do rio Xingu, né? Que é conhecida. Então, como eu já disse, as plantas dessa região, dessa floresta estacional perennifólia, elas vão ser perenes, mesmo no período de estiagem. Só lembrando, pessoal, estiagem, né, é um período de seca. Tá? Então, mesmo, né, em períodos de estiagem, as plantas serão perenes. E vão ter 3 tipos de formações vegetais, né? A floresta estacional perennifólia das terras baixas, a floresta estacional perennifólia aluvial e a floresta estacional perennifólia submontana. Quanto às formações vegetais, como eu já dei a definição no início da aula, nas demais aí eu não dei a definição. Então, eu encaminhei para vocês, pessoal, uma atividade, um arquivo Word para vocês fazerem, então, e me entregarem até o dia 16 no e-mail professoradanidiva@gmail.com. Não se esqueçam de, ao encaminhar o e-mail de vocês, colocarem no assunto do e-mail nome, número e série. Isso é muito importante, gente, para eu conseguir identificá-los. Estou com saudade de vocês, né? Espero vê-los em breve e um beijão para cada um de vocês.